A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 4 da revista CPAD do quarto trimestre do ano 2021. A lição aí que tem como título, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Então você que acompanha o EBD em Foco já sabe que nós temos 2 vídeos semanais comentando a lição de adultos. O primeiro vídeo é o vídeo que eu uso o slide, passo por cada tópico e subtópico. E este outro vídeo é o vídeo de destaque, onde eu destaco alguns pontos da lição. Tá? Esse vídeo de destaque não tem um dia certo para ser postado, mas eu me esforço para postar sempre, ali pelo menos até o sábado de manhã, para que você possa acompanhar, tirar suas dúvidas e aprender mais da lição. A lição número 4 não é uma lição difícil, tá? Não é uma lição complicada, e é uma lição que tem uma aplicação prática muito boa. Então, se você já deu uma lida, já deu uma estudada na lição, já viu aí que fala da questão do chamado para fazer a obra de Deus, no caso de Paulo, o chamado específico para ser apóstolo, pregar aos gentios. Então a gente tem aqui uma exposição da lição muito boa mesmo, falando da questão da preparação do apóstolo Paulo, o tempo que ele passou ali no deserto, para que ele de fato começasse o seu ministério. Então, uma lição que fala conosco, com cada um de nós, principalmente quem é professor da EBD, que tem esse chamado para ser professor da EBD. Muitos se questionam sobre o seu chamado, procuram saber qual é o seu chamado. E também, no caso, você que vai ministrar para a sua turma, ali tem alunos que também têm um chamado específico. A gente tem que saber fazer uma exposição correta dessa questão do chamado para que ali do meio dos seus alunos saiam pregadores, cantores, evangelistas, missionários, pastores, enfim, que ali as pessoas possam compreender qual a vontade de Deus para as suas vidas. A ideia do professor da EBD é transmitir a palavra de Deus de tal forma que a pessoa possa se motivar em permanecer firme em Jesus e também fazer a obra de Deus na prática. Vale ressaltar que dentro dessa lição a gente vai falar do chamado para o ministério mesmo, tá? O foco aqui é um chamado específico. Nem todo mundo tem esse chamado. Às vezes a pessoa se converte, ela serve a Deus a vida inteira e ela continua vivendo a sua vida normal, no seu emprego. Ali no seu emprego ela vai influenciar pessoas, vai ajudar o próximo, ela vai ter aquele chamado geral que é para todos os crentes, onde essa pessoa vai glorificar a Deus no seu emprego, sendo um motorista, sendo um vigia, sendo um dentista, um médico, sendo um professor, não importa, ele vai glorificar a Deus na sua profissão. Esse chamado geral não é o que a gente vai falar nessa lição aqui. Essa lição aqui, o foco dela, para mim, pelo que eu entendi, olhando a história do apóstolo Paulo, olhando o que o Elianai Cabral escreveu dentro da lição, é um foco do chamado para o ministério. Então a gente vai estudar sobre isso. E antes de entrar aqui em detalhes da aula, tá, sobre o que eu vou falar da lição, só quero chamar a sua atenção para o site do EBD em Foco, ebdemfoco.com, lá onde nós temos um conteúdo completo para você que é professor da EBD, slides em PowerPoint das lições de adultos e jovens, curso básico de teologia, sermões em PDF, então conteúdo completo, além dos subsídios em vídeo, áudio, PDF, conteúdo que a gente fornece aí para você se preparar e ministrar uma aula de excelência. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula. E essa aula, no tópico 1, o escritor da revista ele já começa falando da presciência divina. Tá? Essa questão da presciência divina é um tema polêmico. A gente falou um pouco de calvinismo e arminianismo na aula anterior, o vídeo de destaque eu falei um pouco sobre essa questão. Não entrei muito em detalhes, que era sobre a questão da conversão e tal. Quando se fala da questão da conversão, sempre entra, no caso da salvação, a mecânica da salvação, sempre entra essa polêmica. E aqui, mais uma vez, o escritor vai citar isso de acordo com Gálatas 1,15, que tem aí uma passagem realmente que chama atenção nesse sentido. Fala assim, mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então aqui Paulo está falando que ele foi chamado desde o ventre da sua mãe. Essa não é a única passagem bíblica que fala isso. Nós temos outras passagens que falam algo parecido aqui com o que o apóstolo Paulo falou. E aí quando entra neste detalhe aqui,
né, surge a seguinte questão: Paulo tinha liberdade, tá? Nós temos liberdade para fazer escolhas, nós somos seres livres para escolher o que quisermos, ou tudo já está predeterminado por Deus? Então é um tema bem polêmico, por isso que surge toda essa polêmica, calvinismo e arminianismo. E eu vou apresentar aqui nesse vídeo, eu quero que você fique até o final, né? Por favor, né? Assim, se der para você assistir o vídeo até o final, assista, tá? Para você não sair com um pensamento pela metade e interpretar errado o que eu estou falando. Então eu peço assim, assista até o final o vídeo, que eu vou fazer uma exposição completa. Pode ser que o vídeo até fique um pouco longo por causa disso, mas eu vou fazer uma exposição completa de uma visão que ao estudar esse tema, eu tive essa visão, eu pensei assim, não, eu acho que se encaixa melhor dessa forma. E depois, estudando outros livros, eu vi aqui que o Millard Erickson, neste livro de Teologia Sistemática, deixa eu pegar aqui, que é um livraço, tá? Teologia Sistemática do Millard Erickson, tá? Um excelente livro de Teologia Sistemática. Ele apresenta essa visão que eu acredito ser a mais coerente sobre a questão da soberania divina e a liberdade humana, tá? No caso, o ser humano, ele é um ser livre. Sim, a gente sabe que nós somos livres, mas existem questionamentos sobre isso. As principais visões que tentam explicar aí, o caso são a visão do calvinista e arminiana, mas a gente sabe que existem outras também. Tá? Acaba que pode-se dizer, às vezes, que são formas moderadas e mais radicais desses dois extremos, tá? Mas existem outras opções. Então eu vou apresentar aqui uma visão bem equilibrada, que tanto que no livro de Teologia Sistemática, isso está dentro do capítulo de O Plano de Deus. Qual é o plano de Deus, né, para a nossa vida, o plano de Deus de forma geral? Tá? A gente vai tratar desse tema, e aí entra nessa questão da vocação. Tá? Será que Paulo, quando ele foi chamado, né, ele tinha a opção de escolher, né, de forma de dizer sim ou não? Tá? Ele tinha esse direito de escolha, de falar, eu quero ser um apóstolo, não quero ser um apóstolo. O que motivou Paulo a tomar essa decisão positiva? Por que ele tomou? Foi Deus que determinou isso? Ou Deus, pela sua presciência, ou seja, Deus ali de antemão olhou e viu que Paulo ia decidir, e por esse motivo ele já, né, colocou que, né, Paulo já foi escolhido desde o ventre da mãe, porque Deus já sabia que Paulo ia escolher de forma positiva, ou seja, a presciência de Deus é baseada no quê? O ser humano escolhe e Deus de antemão tem essa visão, né, de que o homem vai escolher, né, assim ou não. Então, de forma resumida, a presciência isso, tá? Que é a visão arminiana, que é defendida pela revista, de que Deus viu de antemão como seria que Paulo iria escolher de forma positiva. Tem um outro versículo que fala, né, Atos 9, 15 e 16, quando Ananias, né, chamado ali, né, Deus fala com Ananias, fala assim, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Então, Paulo, no caso, um vaso escolhido, ele é chamado de um vaso escolhido. Como esse tema é um tema polêmico, profundo e que eu pretendo fazer uma exposição completa, estou aqui com o livro de Teologia Sistemática, vou fazer essa exposição, vou apresentar os textos bíblicos, eu vou deixar ele por último. Eu vou falar um pouco mais do restante da lição, de forma bem resumida, e vou voltar para esse tema, porque ele é muito importante. Então vamos lá, continuando, né, vou dar uma pausa nesse tema, vou falar da lição e volto para ele, tá? Continuando aqui, Paulo, né, ele assim, sentiu dificuldades em falar do seu apostolado, de ser chamado de apóstolo pela igreja primitiva e ser considerado um apóstolo, porque ele veio depois. E quem era considerado os apóstolos? Apóstolos, no caso, eram pessoas que viram Jesus pessoalmente, né, depois que Jesus ressuscitou, né, que recebeu orientação diretamente de Jesus e recebeu uma ordem direta de Jesus para fazer um trabalho específico. No caso, a palavra apóstolo significa enviado, né, no caso, enviado pessoalmente por alguém. Então, um apóstolo era um mensageiro, o mensageiro do rei, por exemplo, que era enviado pessoalmente pelo rei para realizar uma tarefa específica. No caso, os 12 discípulos de Jesus eram chamados de apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos, né, no caso, eles viram Jesus, né, antes, né, dele morrer, viram Jesus depois que ele ressuscitou, e eles tinham uma missão específica. A gente tem depois o apóstolo Paulo,
né, que é chamado de apóstolo. Se você quiser uma aula sobre essa questão do apostolado, a gente tem no canal do EBD em Foco, a gente tem no site do EBD em Foco, uma aula da revista, eu acho que foi o primeiro, ou foi o ano passado, uma revista do ano passado, não lembro, eu não decoro os trimestres, tá? Uma revista do trimestre do ano passado, que teve uma lição sobre apostolado. Eu vou deixar o link desse vídeo para você assistir, para você entender mais o detalhe, o que é de fato ser um apóstolo. Tanto que dentro desse conceito de apóstolo, como sendo alguém enviado pessoalmente por Jesus, né, a gente pode afirmar que não existe apóstolo nos dias de hoje. O que vai existir, no caso, são ministérios de caráter apostólico. Tá? O caráter do ministério é um caráter apostólico. Mas não significa que é apóstolo da mesma forma que foram os discípulos de Jesus e o apóstolo Paulo, né? Porque eles tiveram uma missão específica e uma das missões deles era escrever e transmitir de maneira oral, né, ou seja, pregado, as palavras de Jesus com a mesma autoridade de Jesus. Tá? Então eu não posso hoje, né, transmitir algo novo, escrever um livro e falar, gente, isso aqui é inspirado pelo Espírito Santo, uma revelação que eu recebi de Deus, porque eu sou um apóstolo. Eu não posso fazer isso. Tá? Eu não posso me auto-intitular apóstolo e sair por aí profetizando e falando, escrevendo coisas que dizendo que são inspiradas pelo Espírito Santo. Eu não posso. Mas Paulo fez isso. No caso, Paulo fez isso por quê? Porque ele foi enviado pessoalmente por Jesus. E ele teve dificuldades com isso, justamente por quê? Porque ele veio depois, ele viu Jesus naquela revelação ali. Nós não sabemos quais foram as outras revelações de Paulo. Lá em Coríntios ele fala, né, conheço um homem que foi até o terceiro céu. Ele está se referindo a ele mesmo ali. Então dá a entender que Paulo teve revelações extraordinárias, que nós não temos detalhes. O próprio Paulo fala que não é, né, não convém falar para pessoas, né? Enfim, não são revelações extraordinárias. Então Paulo ele teve essa revelação pessoal de Jesus, então ele tinha essa autoridade apostólica. Tá? Ele de fato foi um grande apóstolo. Então esse chamado específico se cumpriu na vida dele e ele foi um apóstolo. Nós temos o tópico 3 falando do aprendizado de Paulo no deserto. Paulo fala ali em Gálatas que ele foi para a Arábia, depois voltou para Damasco. Nós não sabemos qual região da Arábia Paulo foi. A conjectura que o escritor da revista coloca aqui é que muito provavelmente, tá? Tudo isso é conjectura, muito provavelmente ele foi para um lugar pouco habitado, quem sabe um vilarejo pequeno, onde ele ficou meio que ali por um período de tempo. O texto de Gálatas dá a entender que foram 3 anos. Mas não dá para saber se foram 3 anos exatamente na Arábia ou se foi 3 anos na Arábia e depois em Damasco, tá? Mas enfim, ele passou um período de tempo meditando, quem sabe estudando o Antigo Testamento, se preparando, tendo revelações com Cristo para depois iniciar o seu ministério. Então, né, o escritor da revista supõe que ele estava numa região deserta, né? No caso, um deserto. Né? E quando a gente fala de deserto, aqui a gente não está falando daquele deserto que só tem areia, né? Aquele deserto do Saara. Não, não. O deserto, tá, naquela região, muitas vezes era um local, né, mais árido, com pouca chuva, pouca água, mas era um local onde tinha como viver, como sobreviver, que tinha alguma vegetação, que tinha como criar alguns animais. Apesar da água ser pouca, eles cavavam poços e tinha água. Então o deserto não significa necessariamente um local totalmente isolado, tá? É um local menos habitado, com mais dificuldade de vida, mas ali Deus tratava com as pessoas. A gente tem o caso de Moisés, a gente tem o caso de Elias, e no caso de Paulo parece que foi parecido. Então Paulo ele se capacita, ele volta e, né, prega o evangelho e se torna um apóstolo dos gentios. Agora, né, falando um pouco dessa questão, eu vou voltar para a questão inicial, vou voltar para o tópico 1 e fazer aquela exposição que eu prometi, que é sobre essa questão da liberdade humana, tá? Como que funciona isso? Eu vou pegar aqui o livro Teologia Sistemática e vou me guiar por ele. Eu não encontrei esse livro em PDF para disponibilizar esse trecho, tá? Eu gosto de ter o PDF, eu compro o livro, tá? Eu sempre gosto muito de comprar livros, recomendo você comprar também. Mas eu gosto de ter o PDF para compartilhar, às vezes, um trecho, né? Umas páginas, um capítulo, né? Que as pessoas acompanharem aí. Então eu vou seguir aqui
a sequência do livro, deixa eu até dar uma olhada no meu tempo aqui para eu não me alongar muito na aula, então já tem 15 minutos, provavelmente vou passar mais uns 20 minutos ou mais aí pela frente. Vamos lá. O que seria o plano de Deus? Tá? Isso está conectado com a lição. Tá? Justamente essa passagem de Gálatas 1,15, tá? A questão da escolha humana, Paulo foi chamado, tinha o direito de dizer não ou não tinha, Paulo era livre ou não era, eu sou livre ou não sou para fazer o que eu quero, como que funciona isso? Então vamos lá, podemos definir o plano de Deus como a sua decisão eterna que garante que todas as coisas que estão por vir acontecerão. Ou seja, o plano de Deus é uma escolha divina, a decisão que Deus tomou na eternidade, onde tudo vai acontecer como ele planejou. Tá? Tudo vai, né? Todas as coisas que estão por vir vão de fato acontecer. E esse conceito não é um conceito alheio à nossa crença como cristão, porque a gente vê as profecias do Antigo Testamento se cumprindo. Deus profetizou que a nação, que Judá seria levado para o exílio, que voltaria com 70 anos, e se cumpriu. Tá? Deus profetizou que o Messias viria, e detalhes da vida do Messias ali foi previsto, e de fato isso aconteceu. Jesus profetizou muitos sinais do fim dos tempos que nós estamos vendo hoje. Então, de fato, existe sim essa questão de que, né, muita coisa pré-ordenada que já está certo que vai acontecer. Então, esse conhecimento de Deus, de tudo que vai acontecer, tá, de tudo, né, como ele planejou, tá, isso é chamado de plano de Deus. E a gente tem isso na nossa mente porque a gente acredita nas profecias. Vamos lá. O texto do livro aqui, do Miller de Erickson, tá? Ele faz uma distinção entre pré-ordenar e predestinar. Na verdade, ele quer falar assim, que a pré-ordenação é um termo mais amplo para se referir às decisões de Deus com respeito a quaisquer questões no âmbito da história cósmica. Então, a pré-ordenação é algo mais amplo. Decisões de Deus em qualquer área da sociedade, qualquer área da vida, de tudo. Tá? E predestinação voltado mais para a salvação. Tá? É só essa distinção que ele faz. Então, quando a gente trata de calvinismo e arminianismo, né, que fala de predestinação, eleição, presciência de Deus, a gente fala mais do aspecto da salvação. A gente está falando mais desse aspecto da salvação. E que nessa aula aqui eu quero deixar de lado um pouco essa questão da salvação. Entra também, entra de tabela. E eu quero falar dessa pré-ordenação de Deus, de algo mais amplo, de tudo que acontece na nossa vida, do universo, de todas as nossas decisões. Hoje eu fui no restaurante junto com a minha esposa e os colegas lá da universidade, né, da turma dela, e a gente foi, né, escolher um prato para comer e eu, né, optei por comer camarão e peixe. Tá? Essa escolha que eu fiz foi livre. Deus me influenciou nela, eu estou falando disso. Tá? Então é algo bem amplo mesmo. Tá? A minha decisão de comer camarão e peixe em vez de comer carne de gado e frango, sei lá, qualquer outra coisa, né, será que Deus, isso estava na pré-ordenação de Deus? Será que Deus já tinha determinado isso na eternidade? Ou eu tomei essa escolha de forma livre e aleatória, totalmente livre? Tá? É só para você entender o que a gente está tratando aqui. Tá? Então é bem amplo mesmo, tá? Bem amplo. O Miller de Erickson aqui vai fazendo uma exposição. Ele gosta muito de recorrer ao grego, ao hebraico. A teologia sistemática do Miller de Erickson ela é recomendada por causa disso. Ele é um teólogo batista, muito conceituado, né? E a sua teologia sistemática, junto com a teologia sistemática do Wayne Grudem, são consideradas por muitos, principalmente as igrejas mais tradicionais, os teólogos mais tradicionais, como as melhores teologias sistemáticas. E uma característica do Miller de Erickson é que ele coloca muitas palavras no original, no grego e do hebraico. O que eu vou pular essa parte, né? Essa parte, justamente o diferencial do livro, eu vou pular por causa do tempo, né, que a gente não tem para detalhar sobre isso. Vamos entrar de fato nos versículos bíblicos aqui. Ele fala assim, qual é o ensinamento do Antigo Testamento sobre isso? Né? Ele vai falar assim, que para os hebreus, né, a chuva, por exemplo, não era algo que simplesmente acontecia. Deus enviava a chuva. Eles viam como todo-poderoso determinador de tudo que ocorre. Ou seja, para os hebreus no Antigo Testamento, dá a entender que tudo que acontecia era determinado por Deus.
O que está acontecendo agora foi planejado há muito tempo. O próprio Deus comenta, por exemplo, com respeito à destruição executada pelo rei da Síria. Olha só, um texto bíblico que a gente estudou até na revista anterior, né, que era falando de reis, né, que é uma passagem que está em Isaías. Tá? Fala assim, ó, não ouviste que já há muito tempo eu fiz isso. Só contextualizando, antes de ler o versículo, vou voltar um pouquinho aqui. O rei da Assíria estava lá com arrogância, porque eu destruí vários impérios, eu destruí vários reis, dominei várias nações, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu tô aqui para dominar vocês. Tá, tipo, tava se achando, né? Aí o que Deus fala para ele? Não ouviste que já há muito tempo eu fiz isso? E que já desde a antiguidade o havia determinado? Mas agora eu executo, e serás tu o que transformará as cidades fortificadas em pilhas de ruínas. Então, assim, tudo que você fez, todas as suas ações, eu já tinha predeterminado. Eu o executo. E tu serás o que transformará, ou seja, tu serás um instrumento apenas nas minhas mãos. Então, né, esse texto é bom você ler ele em várias traduções diferentes, né? Isaías 37, 26. Isaías 37, 26. Ou seja, aquilo Deus já estava, né? Era Deus que estava executando tudo aquilo já estava determinado, né, desde a antiguidade. Algumas traduções colocam desde a eternidade. Temos a passagem de Salmo 139, 16. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e o teu livro, os dias foram escritos. Sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Essa passagem do Salmo 139, 16 é bem interessante, né? Todos os meus dias foram escritos e todos os meus dias foram ordenados quando nenhum deles ainda havia. É meio difícil a gente contradizer essa passagem aqui. É claro que vai ter vários teólogos que vão fazer uma explicação disso, daquilo, não sei o que e tal, mas eu estou tentando fazer uma exposição bem simples e direta no texto bíblico, sem muita manobra mirabolante, e você vai ver onde eu vou chegar, tá? Não se preocupe. Vamos progredindo aqui. Então tem vários versículos bíblicos citados aqui, né, devido ao tempo não dá para a gente, né, falar de todos. Vamos lá. Aí entra, né, o Novo Testamento também, né, dentro do Novo Testamento, tá? Pedro disse lá no sermão de Pentecostes, ele fala assim, e ele foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios. A palavra presciência, ela é muito polêmica, a tradução dela, né? De acordo com alguns teólogos, ela simplesmente está se referindo a algo que Deus vê de antemão. Deus viu que aquilo ia acontecer e aí ele tem conhecimento daquilo, presciente. Outros vão dizer que não, presciente, a presciência de Deus é uma palavra, no caso, quando se refere à presciência de Deus, né, é algo que Deus realmente predeterminou e não necessariamente que ele viu de antemão. Tá? Ele cita um versículo bem interessante, deixa eu ver, eu marquei vários versículos aqui, mas às vezes eu não, como eu estou explicando às vezes de ordem diferente, né? Mas enfim, é uma passagem que Deus fala, que Paulo fala, né, que da presciência de Deus com relação à nação de Israel. Só que a nação de Israel, Deus fundou ela, Deus criou, Deus não previu, né, viu de antemão que a nação seria fundada, mas o próprio Deus determinou que aquela nação iria existir. Então, alguns teólogos usam essa passagem de Romanos para dizer, né, que a palavra presciência ela tem um significado muito mais do que Deus vê de antemão, mas tem a ver com a predeterminação de Deus. Mas vamos lá, continuando aqui, né, Atos 4, 28, fala assim, para fazer contra Jesus tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Mais uma vez, né, falando ali, né, no caso que, né, o que aconteceu com Jesus foi predeterminado, tá? Tudo predeterminado por Deus. Enfim, vários versículos bíblicos do Novo Testamento que vão falar sobre isso também. Tá? Então, apesar da polêmica toda, né, é claro na Bíblia que Deus tem esse conhecimento de tudo que vai acontecer, seja pré-ordenado ou seja porque ele viu de antemão a decisão que nós tomamos. Antes de entrar, né, aqui na natureza do plano divino, onde a gente vai destrinchar aqui mesmo de forma mais detalhada, eu vou recomendar você ler um texto do C.S. Lewis. Eu vou colocar esse texto disponível,
Na verdade, eu estou prometendo, mas eu não lembro onde eu guardei esse texto. Mas eu dou um jeito de arrumar ele aqui. Já disponibilizei esse texto uma outra vez, eu vou dar uma procurada. É um texto do C.S. Lewis que ele fala da questão do tempo para Deus. Tá? Deus está fora do tempo. Tá? Ele não vê as coisas como nós vemos. Um acontecimento após o outro. Tá? Para Deus, tudo é presente. Na visão das pessoas que estudam sobre o tempo e os teólogos que entram nessa área, Deus está fora, ele está em outra dimensão, onde não existe para Deus passado, presente e futuro. Tudo para ele é o agora. Então, até o próprio C.S. Lewis, ele dá um exemplo assim, imagina você que está num carro e de repente o carro desliza e vai bater, né? Vai ter um acidente com você. E aí você ora. Naqueles poucos segundos você fala, meu Deus, me ajuda, me livra. Tá? Quem sabe você nem fala, você pensa, né? Tão rápido que é. Para você, se você só tem 1 segundo ou menos de 1 segundo para que aquele livramento aconteça. Mas para Deus, ele tem a eternidade para ouvir a sua oração. A eternidade. A tua oração para Deus te livrar daquele acidente, Deus vai lá e mexe os pauzinhos lá e tira você do acidente. Entende? Ele está fora do tempo. Tudo para ele é presente. Então, quando a gente usa esse conceito de presciência, eu tenho um pouco de dificuldade com esse conceito de presciência, porque a gente pega Deus e coloca dentro do tempo. E prende Deus dentro da limitação do tempo, o que é complicado. Eu tenho dificuldade com a presciência por causa disso. Porque eu coloco Deus dentro da limitação do tempo, para dizer que Deus, dentro do tempo, olha para o futuro, vê o que vai acontecer, vê as minhas decisões, e aí ele sabe que eu vou crer, ele sabe que eu vou ser um professor da EBD, baseado nas minhas escolhas, né, que eu faço de forma aleatória. Eu tenho dificuldade com isso. E, mais uma vez, assista o vídeo até o final para você ver onde eu quero chegar. Tá? Não vou defender o calvinismo aqui. Já estou adiantando logo, não vou defender a visão calvinista. Que visão é essa? Vamos lá, vamos tentar, né, desenvolver esse raciocínio. Não é fácil, mas vamos lá. Então tá, a natureza do plano divino. O plano de Deus, né, existe desde a eternidade, sempre existiu. Né? A gente vê 2 Timóteo 1:10, né, que são decisões tomadas por Deus, que Deus manifesta os seus propósitos no decorrer da história. Tá? Mas ele sempre existiu desde a eternidade. Ele até coloca aqui, ó, sendo eterno, o plano de Deus não tem sequência cronológica. Essa é uma das razões porque nos referimos ao plano de Deus em vez de seus decretos. Não há antes nem depois na eternidade. É isso que eu estou falando. Não existe tempo para Deus. Não existe passado, presente e futuro. Então o plano de Deus, né, não existe uma ordem cronológica, existe uma ordem lógica, uma sequência lógica, mas cronológica não. É tomado de acordo com a vontade de Deus, tá? Vou só dar uma resumida aqui em algumas características, tá? O plano de Deus é eficaz, Deus é Deus Todo-Poderoso, tudo é perfeito que ele faz. Né? Então vamos lá. Aqui nesse tópico aqui ele fala o seguinte. Prioridade lógica, plano de Deus ou ação humana? Né? O que seria, né, a prioridade? O plano de Deus, a vontade de Deus ou a ação humana, a decisão humana? Ele diz assim, ó, as pessoas fazem o que fazem porque Deus decidiu que é exatamente assim que elas agirão. Ou, primeiro, Deus prevê o que elas farão e então, com base nisso, toma a decisão em relação ao que acontecerá. Na verdade, é uma pergunta, tá? Ele está perguntando o seguinte: Deus decidiu tudo que a gente vai fazer de forma exata? Ou Deus prevê o que a gente vai fazer, né? E com base nisso toma uma decisão do que vai acontecer? Né? Tipo, é meio que tipo, a visão mais extrema calvinista e a outra mais arminiana. Aí ele fala assim... Os calvinistas creem que o plano de Deus é logicamente anterior e as decisões e ações humanas são consequências dele. Ou seja, a visão calvinista é a visão que Deus pré-ordena tudo, Deus planejou e pré-ordena tudo, e as ações humanas vêm depois.
Os arminianos, por outro lado, dão maior ênfase à liberdade humana. Deus permite e espera que os seres humanos exerçam o seu poder que receberam de decidir conforme a vontade deles. Ou seja, Deus dá liberdade e diante dessa liberdade eu tomo decisões aleatórias baseadas nessa liberdade. Tá? Então tem versículos e mais versículos que vão falar de um e de outro. Tá? A passagem de Romanos que eu tinha falado anteriormente, que eu esqueci qual era, é Romanos 11:2. E Paulo fala assim: Deus não rejeitou o seu povo, o qual conheceu de antemão. A palavra conheceu aqui é a mesma usada para presciência. Então, Deus teve o quê? Deus conheceu o seu povo de antemão. Ele teve a presciência da existência desse povo, baseado em quê? Em que ele fundou esse povo. Então, não foi que Deus viu de antemão que a nação iria surgir, né? Então, é nesse sentido. Por isso que ele questiona essa questão, o uso da palavra presciência, como os arminianos usam. Então, vamos lá. A essa altura é preciso levantar a questão de que se é possível Deus criar seres genuinamente livres e ainda assim garantir a ocorrência de todas as coisas que estão por vir, incluindo as livres decisões e ações desses seres. Eu tenho que questionar isso aqui, eu tenho que chegar num ponto. Será que é possível Deus criar criaturas livres? Livres. Nós não podemos ser robôs, né? Onde Deus já colocou o que a gente vai fazer e tudo que a gente está fazendo, né, foi tudo programado como um robô. Tá? Será que é assim? Ou será, né, que eu sou totalmente livre e não existe isso? No entanto, ele quer chegar... Vou organizar o raciocínio. Ele quer chegar na seguinte questão. Como que eu explico a liberdade humana e, ao mesmo tempo, eu digo que tudo já foi pré-ordenado por Deus? Como que eu caso isso? Tá? Como que eu junto isso? Tá? Vamos lá. Ele coloca assim: eu tomo todas as minhas decisões, mas essas decisões são, em grande medida, influenciadas por certas características minhas, que não sou capaz de alterar por escolha própria. Olha só, vamos lá. O que é liberdade para você? Tá? Ele vai questionar o conceito de liberdade baseado no seguinte: eu sou livre para escolher o que comer no restaurante, mas eu jamais vou escolher jiló. Eu não gosto de jiló. É um negócio amargo que não faz sentido comer aquilo e eu não consigo compreender como que alguém come jiló. Eu estou falando de mim mesmo, tá? Eu não gosto de jiló. Só que eu tenho liberdade de escolher ou não o jiló? Tenho. Mas essa liberdade, ela é limitada por um gosto meu, que tem a ver com a minha genética, não sei, com a minha criação. Talvez meu pai não me ensinou a comer jiló quando eu era pequeno. Talvez eu já nasci geneticamente, né, disposto a não comer jiló. Então, a minha liberdade, ela é limitada. Não existe uma liberdade aleatória e 100%, né, livre. Eu não sou 100% livre nessa escolha. Porque, de alguma maneira, de alguma forma, eu não gosto de jiló. Eu não vou tomar a decisão de comer jiló, porque isso não é uma coisa que eu gosto, que me agrada e eu não vou fazer. Entende? Nem me forçar a fazer comer jiló, só se me dá dinheiro, né? Estou presente de dinheiro. Me dá R$100 para comer um jiló, eu acho que eu como. Mas, né, é perigoso até eu vomitar depois. Enfim, a minha liberdade para comer jiló, ela é limitada, baseada no meu gosto, baseada numa predisposição anterior que eu não conheço. Não sei como foi. Será que foi Deus que colocou isso na minha vida? Ele determinou que eu não ia gostar de jiló? Não sei. Então, assim, a minha liberdade precisa ser compreendida como minha capacidade de fazer opções à luz de quem eu sou. Então, eu tomo decisões baseadas em quem eu sou, na minha pessoa, na minha criação, na minha genética, entende? Tudo que eu vivi na minha vida. Então, nada que a gente escolhe, irmão, nada que a gente escolhe é baseado numa liberdade 100%. A gente escolhe baseado em pressupostos anteriores. Você escolhe um curso de graduação
Às vezes baseado no quê? No dinheiro, porque você quer ganhar dinheiro e você escolhe um curso que dá mais dinheiro. Tem uma necessidade específica, alguém escolhe um curso de graduação baseado no que o pai fazia, e o pai, né, é médico, ganha dinheiro, e fala, oh, meu filho, você vai ser médico. Então sempre tem um meio, tem alguma coisa influenciando nessa decisão. Então todas as nossas decisões, elas são baseadas em quem nós de fato somos. E aqui é onde entra essa visão apresentada pelo Miller de Erickson, que eu concordo plenamente com ela, né, que ele coloca assim, que existem infinitas possibilidades em todas as nossas escolhas. Existem infinitas possibilidades. Tá? E nós escolhemos, no caso, Deus, né, escolhe qual dessas possibilidades vão se concretizar. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se vai ser legal, porque eu acredito que o público do EBD em Foco não costuma assistir filmes ou séries ou desenhos de super-herói, né? Mas se você já assistiu ou tem algum filho ou neto que assistiu, você pode até perguntar sobre isso, né? Na série do Flash, por exemplo, né? Série do Flash, que existe a ideia de multiverso. A série do Flash, do Arrow e da Supergirl. Né? Tem a ideia de multiverso, que seriam infinitas terras, ou seja, várias outras terras, com as mesmas pessoas, mas vivendo vidas diferentes, casadas com pessoas diferentes, tendo profissões diferentes, né? Fazendo coisas diferentes. Então são infinitas possibilidades. Então tem a Terra 1, a Terra 2, a Terra 3, a Terra 4. Essa ideia de multiverso, que vem dos quadrinhos, né, dos filmes, dos desenhos, é mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Existem infinitas possibilidades de escolhas que nós podemos fazer na vida, decisões diferentes, mas que Deus, ele escolheu, Deus determinou, Deus escolheu de fato aquelas possibilidades, fazendo com que nós tomemos as decisões de acordo com o que ele quer, sem sermos forçados a isso. Vale ressaltar isso. A minha escolha totalmente livre. Totalmente livre. Mas as situações que me levaram a tomar aquela escolha foram determinadas por Deus. É complicado? É complicado. Mas vamos lá, vamos desenvolvendo o raciocínio, tá? Ele até coloca assim, este é o tipo de mundo em que minha mãe e meu pai se casaram, em lugar de casarem com outra pessoa. Então, tipo, o seu Edson e a dona Sueli se casaram e eu nasci, tá? Do relacionamento deles. Então, esse é o mundo que Deus escolheu. Essa foi a possibilidade que Deus, né, colocou. Tá? Deus criou mecanismos, meios para que o meu pai e a minha mãe se conhecessem. Eles tiveram liberdade de escolher um ao outro? Sim. Foram escolhas livres de se casar. Eles tiveram a escolha livre de ter um filho. Mas os mecanismos, os meios, a situação, a circunstância que levou isso a acontecer, isso já estava no plano de Deus. É nesse sentido. Tá? Então ele coloca assim, a liberdade humana, mas é uma liberdade dentro de um conjunto exato de circunstâncias. Eu tenho um conjunto de circunstâncias e eu não tenho controle sobre essas circunstâncias, mas que me levaram a tomar essa decisão específica. Então ele coloca assim, a posição aqui é o que B.B. Warfield, ele cita um teólogo, o Warfield, eu não pesquisei sobre esse teólogo, mas eu vou pesquisar ainda, tá? Que ele considerava como uma forma mais moderada de calvinismo. Na verdade, alguns calvinistas que diriam que essa forma nem merece ser chamada de calvinista, ou seja, o Warfield chama essa visão de moderada, um calvinismo moderado, porém, os calvinistas mesmo não concordam com essa visão dele, tá? Não concordam. Tá? Ele chama isso de congruísmo, pois sustenta que Deus opera congruentemente com a vontade do indivíduo. Isso é, Deus opera de forma tão persuasiva com a vontade do indivíduo que a pessoa livremente faz a escolha que Deus pretende. Então, assim, a questão da escolha é uma escolha livre, mas os meios que nós fomos levados para aquela escolha foram determinados por Deus. Então, nós tomamos a decisão, né, baseado o quê? Na nossa liberdade, mas não é uma liberdade aleatória, é uma liberdade que tem, né,
outros meios envolvidos. Ele coloca assim, ó, com respeito à oferta da salvação, isso significa que Deus não começa regenerando os que ele escolheu. Olha só aqui a polêmica, né? Os calvinistas vão dizer que Deus regenera a pessoa para depois ela decidir, né? Para ela crer. E ele discorda disso. Deus não começa regenerando, transformando sua alma para que eles creiam. Antes, o que Deus faz? Deus opera de forma atraente e persuasiva, assim que eles livremente escolham crer, então os regenera. Então, voltando para a lição anterior, que a gente falou de regeneração, né, que tem a polêmica, Deus regenera para depois crer ou a pessoa crê para depois regenerar? O Miller de Erickson, ele vai discordar dos calvinistas aqui nesse ponto. Ele vai colocar assim, não existe essa de Deus regenerar primeiro. Tá? Deus primeiro cria circunstâncias que torna a fé em Cristo algo atraente. Tá? Nós somos atraídos, nós somos persuadidos daquilo e nós cremos para depois sermos regenerados. O que estamos acrescentando a essa posição é a ideia que Deus é atuante na vida do indivíduo muito antes de sua obra de persuasão e regeneração. Ele decidiu, desde a eternidade, que o indivíduo em potencial que passa à existência real é aquele que agirá a esse conjunto de circunstâncias precisamente como Deus pretende. Ou seja, de certa forma, Deus, de antemão, criou já circunstâncias para que o meu pai se casasse com minha mãe, que depois de casado ele se convertesse com 1 ano de casado, depois de mais 1 ano eu nascesse num lar cristão, depois de nascido eu crescesse dentro do contexto cristão evangélico, entendesse o evangelho e me convertesse. Eu estou falando no passado assim, né? Então assim, todas essas circunstâncias, o que Deus não me forçou a crer no evangelho, ele criou meios para que eu, como sendo um eleito dele, a eleição opera dessa forma, de alguma forma, por algum motivo, não sei, ele me elegeu para a salvação, mas ele não me elegeu me forçando a crer. Ele me elegeu me colocando dentro de uma certas circunstâncias para que eu pudesse ouvir o evangelho, entender o evangelho e optar em crer no evangelho, porque o evangelho é muito bom. Tá? Ele coloca assim, ó, ele torna a escolha tão atraente para nós que optamos por ela em vez de escolhermos a outra alternativa. Então, quando eu entendi o evangelho, eu vi que o evangelho é tão bom, é tão bom, é tão bom, que eu não vou recusar. Não tem como eu falar assim, não quero seguir Jesus. Não é que eu não tenho a opção de escolha. Eu tenho uma opção de escolha. Eu tenho a liberdade de dizer não. Mas Deus criou circunstâncias para que eu ouvisse o evangelho e diante da exposição do evangelho, o Espírito Santo tocou no meu coração. Aí eu entendi. Eu quero. Não é uma forçação de barra, entende? É uma decisão livre, mas algo muito bom, atraente que Deus, né, me levou a tomar essa decisão. Então, essa é a visão que até o escritor do livro aqui, ele chama de compatibilista. Tá? Às vezes é chamado de determinismo brando, enfim. Né? Ele até coloca assim ele coloca da seguinte maneira, que adotei a visão compatibilista não porque as escrituras a ensinam explicitamente. Você não vai encontrar um ensino bíblico explícito sobre isso. Por isso que tem tanta polêmica, tá? E sim porque ela corresponde melhor ao ensinamento sobre o plano de Deus do que as concepções da liberdade incompatibilista ou libertária. Ou seja, o que o Miller de Erickson quer é evitar o extremo calvinista e arminiano, onde um fala, não, o homem é 100% livre, né? Ele tem 100% de liberdade para escolher onde quer, né, o que fazer. E o outro fala, não, é incompatibilista, né? Não, o homem não é livre de forma nenhuma, Deus predeterminou tudo. Então ele quer evitar esses extremos. Então ele coloca, né, dessa maneira, né? Coloca assim, ó, queremos mostrar para as pessoas que defendem essa ideia de que quando os seres humanos deparam com decisões e ações, nada é completamente espontâneo e aleatório. Diante das decisões que nós tomamos, irmãos, nada é aleatório. A minha liberdade não é 100% livre, onde eu posso escolher qualquer coisa. Não. Sempre, quando eu uso a palavra 100% livre, né, eu estou querendo dizer assim, que eu
né, diante do jiló eu teria liberdade de escolher o jiló. Eu não tenho essa liberdade porque eu não gosto de jiló, então é algo que, né, de antemão já tem uma certa previsibilidade. Ele coloca assim, ó, há uma medida de previsibilidade com respeito ao comportamento humano. Quanto mais conhecemos um indivíduo, melhor poderemos prever as suas respostas. Então, todo ser humano ele é assim. Baseado no que ele já faz no passado, a gente consegue prever mais ou menos a decisão que a pessoa vai tomar lá na frente. E um exemplo prático disso é você que está me assistindo agora no YouTube. Se você estiver assistindo no site do DBD em Foco, nem tanto, mas se você estiver assistindo no YouTube, você está com um celular ou computador que quando você abre o aplicativo do YouTube ou o site do YouTube, o YouTube já mostra na tela aquilo que você gosta de assistir. O algoritmo já acostumou com as suas pesquisas, ele consegue prever aquilo que você gosta. Já aparecem os vídeos que você gosta. Porque ele é baseado no que você assistiu anteriormente, no que você clicou em gostei, no que você comentou. Eu gosto muito do YouTube, eu assisto muito YouTube. E quando eu abro o YouTube, eu já abro na página principal e já vejo assim, o que o Google vai colocar aqui para mim. Que ele já sabe o que eu gosto. Ele consegue prever o que eu vou assistir. E geralmente eu nem busco os vídeos, já está lá. Tudo que eu quero já está lá. Entende? O algoritmo já consegue fazer essa leitura. Então, né, a minha escolha de assistir um vídeo, né, não é uma escolha, né, onde é aleatória, uma escolha aleatória. Vou escolher qualquer coisa aqui. Eu não vou assistir um vídeo de moda, não gosto disso. Entende? Então é baseado no quê? No que eu já sou acostumado a assistir, quero aprender, os temas que eu gosto de aprender já estão lá disponíveis para mim, né, baseado que uma decisão que eu já tomei anteriormente. Então, ele coloca assim, ó, concluímos que a liberdade implica, né, concluímos que se a liberdade implica escolha aleatória, a liberdade humana é uma impossibilidade prática. Ou seja, se a liberdade é a escolha aleatória, ela não existe. Tá? No entanto, se a liberdade implica capacidade de fazer escolhas, a liberdade humana existe e é compatível com o fato de Deus haver garantido antecipadamente a ocorrência das nossas decisões e ações. Então, né, a liberdade é a nossa capacidade de fazer escolhas. E as escolhas que nós fazemos estão limitadas, né, diante de ações anteriores que Deus já tomou para que nós tomemos a decisão correta, aquela decisão específica. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente encerrar, tá? É bem extenso o assunto, tem até mais algumas páginas aqui, mas eu vou dar um exemplo aqui, que eu estava assistindo um dia desse, um daqueles canais Discovery Channel, e tem um camarada lá que faz um programa, que eu assisti um episódio só, eu achei bem interessante esse programa desse camarada. Ele é uma pessoa que tem uma capacidade de perceber sentimentos dos outros, saber se alguém está mentindo, ele tem uma capacidade de influenciar na vida dos outros, das decisões que as pessoas tomam. E nesse episódio, ele estava meio que tentando mostrar que não existe livre-arbítrio de 100%, tá? Não existe essa liberdade aleatória. Ele provou, e é bem interessante que eu vou contar aqui, ele provou que as pessoas tomam decisões baseadas em influências externas, muitas vezes. Ele chegou para uma mulher que trabalhava com retrato falado. Ela já tinha desenhado mais de 4.000 retratos falados. Né? Aquele que a pessoa é assaltada, de repente vai lá e descreve o ladrão, e ela desenha. Ele chegou para ela, né? Conversou com ela. Quando ele terminou a conversa, ele falou com ela assim: faz um desenho para mim. Olha para mim, se inspira, pensa em qualquer coisa, desenhe o que você quiser. Você é livre para desenhar o que quiser. A mulher desenhou. Quando ela terminou o desenho, ele falou assim: você desenhou um homem. Ela falou: sim, desenhei um homem. Você desenhou um homem de cabelo comprido. Aí ela já começou a ficar assustada. Você fez um cavanhaque nele e você colocou uma verruga assim. A mulher quase desmaiou. Quando ela virou o desenho, era exatamente o que ele estava falando. Ele não descreveu nada para ela, não descreveu nada. Ela desenhou livre. Ela tinha liberdade para desenhar o que ela quisesse, um homem ou uma mulher, cabelo curto, comprido. E ela desenhou exatamente aquilo que ele imaginou. E ele falou assim: e a pessoa que você desenhou está aqui do lado da sala. E aí entrou um amigo dele, cabelo comprido, de cavanhaque com uma verruga. Aí a mulher ficou impressionada. E eu também fiquei, né? Falei, como que esse cara conseguiu isso? Aí mostrou o vídeo de novo. Na entrevista que ele fez com ela, no bate-papo com ela,
ele fez assim: quando você vai desenhar alguém, você pergunta se é homem ou mulher, né? Olha, homem positivo, mulher negativo. Esse ato, de forma inconsciente, entrou na mente da mulher e ela já foi influenciada a desenhar um homem. Depois ele falou assim: você pergunta se a pessoa tem cabelos curtos ou cabelos compridos. O fato dele fazer isso aqui colocou no subconsciente dela um homem de cabelo comprido. Depois ele falou, aí você coloca se tem barba ou se não tem barba, né? Ou, se não tem barba ou se tem barba, ele fala assim, né? Se não tem, se tem. Quando ele fala se tem barba, ele faz assim. Aí quando mostra o vídeo de novo, a gente fica, nossa, realmente, né? Ele fez tudo que ele queria, né? Só que sem falar para ela, né? Conversando, bate-papo e tal, não sei o que e tal, apontou assim. Tipo, quando ele aponta assim, indica uma verruga, e ela coloca isso no desenho. Então, assim, a escolha dela foi livre? Foi, mas foi influenciada de forma inconsciente pelos gestos dele, pela fala dele, pelo que ele falou, que ele fez, os gestos dele. Então, ela fez um desenho, o desenho que ele queria. Então, ou seja, o cara entrou na mente da mulher, praticamente, entende? Então, eu achei isso bem interessante, e tem a ver com isso aqui que a gente está falando. A escolha dela foi livre? Foi, mas teve uma influência. Teve alguma coisa que fez com que ela desenhasse aquilo. Depois ele foi para uma escola de tiro da polícia. Chegou lá, ele pegou um papel, escreveu onde o cara ia atirar. Ele mandou atirar no boneco. Falou assim, ó, tu tem liberdade para atirar onde tu quiser naquele boneco lá. Qualquer lugar do boneco. E eu vou prever onde tu vai atirar. Aí ele pegou e escreveu no papel onde o cara ia atirar. Ele colocou 3 lugares. O cara pegou e atirou. Pá, pá, pá. Quando ele pegou o papel, olhou, ele atirou exatamente no mesmo lugar que ele colocou no papel. Mas por quê? Aí voltou o vídeo. Quando voltou o vídeo, ele conversando com o cara, ele apontava na cabeça, apontou no ombro, apontou bem aqui no meio. Então foi exatamente onde o cara atirou. A escolha dele de atirar onde ele quisesse foi livre, mas ele acabou sendo influenciado, de certa forma, pela circunstância. Então, esse tema ele é complexo, ele é estudado por filósofos, psicólogos, pesquisas científicas são realizadas, né? Os teólogos estudam. Então, não existe assim simplicidade quando se fala disso. Tá? Não existe simplicidade, não tem como a gente resumir. Eu sei que o vídeo está ficando longo, não sei se tem alguém me assistindo agora. Né? Se tiver, muito obrigado, você é um guerreiro de ficar até aqui, ou uma guerreira, né? 53 minutos eu falando aqui. Mas eu tenho que falar sobre todo o tema completo para você compreender. Se você, né, infelizmente muitas pessoas assistem só metade do vídeo, depois já vai comentando, né, sem saber o que eu falei no final. Então a ideia final é mostrar que nós sim somos livres, somos seres criados por Deus, com liberdade de fazer escolhas, tá? Mas Deus ele nos conduz, né, de certa forma por influência genética, que é algo genético que ele colocou em nós, o meio onde nós nascemos, onde nós vamos, tudo que acontece na nossa vida, de certa forma, Deus está no controle de tudo. Nós somos livres para escolher qualquer coisa, mas saiba que o ministério que ele te chamou, de certa forma, né, você não parou aí por acaso. Tá? Não foi por acaso, eu estava aqui à toa, o pastor me chamou para ser professor de EBD. Deus te conduziu a isso, as circunstâncias te levaram a isso. Você tinha liberdade de dizer não? Sim. Tinha totalmente liberdade, uma liberdade de você falar, não quero ser professor da IBD. No entanto, tem 2 questões aí. Primeiro, as circunstâncias te levaram a isso, você sabe que Deus está no negócio, e também, né, primeiro, as circunstâncias te levaram a isso, segundo, você sabe que Deus está no negócio, e terceiro, é algo tão bom, que você não vai conseguir dizer não. Você vai aceitar e vai saber que aquilo ali Deus vai abençoar a tua vida, que vai ser um ministério de impactar vidas, assim como foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele aceitou, porque a oferta era tão boa, que não tinha como dizer não. Às vezes a gente fala graça irresistível e tem gente que pensa em graça forçada. Não é graça forçada, não tem nada forçado da parte de Deus. Né? Irresistível é porque é bom demais, não tem como recusar. Então, né, que você possa se dedicar mais. E né, se foi um tema complexo e você não conseguiu compreender, não se preocupe, a sua salvação não depende disso. Tá? São os teólogos metidos a besta que ficam querendo explicar Deus, mas não tem como compreender Deus. Né? No máximo a gente tem uma tentativa de explicar os planos de Deus de forma, né, baseada nas Escrituras, mas
que esse conteúdo ele possa servir de aplicação prática na sua vida e você possa se dedicar mais na obra de Deus e fazer a obra de Deus e pregar o Evangelho e ser um professor da EBD de excelência. Amém? Então eu vou encerrar aqui. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, né? Se é que tem alguém até aqui. Se tiver, deixe nos comentários para eu saber. Olha, alguém assistiu até o final. Tá? Então é isso. A paz do Senhor. Até a próxima aula.